vou só te apresentar aqui para o pessoal que não te conhece ainda. Oi, gente, eu de novo aqui, que eu estava apresentando no YouTube, aí agora eu estou apresentando você, professor. Então, professor Daniel, ele é formado em enfermagem pela PUC Minas, ele é especialista em trauma, emergência e terapia intensiva, simulação realística, mestre em medicina e biomedicina, professor universitário em graduações de medicina e enfermagem, e é um poço de conhecimento. Aproveitem cada minuto aí dessa palestra, que com certeza vocês vão adorar. Professor, bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado você, Nath. Ô, Nath, verifica para mim, só se nas autorizações que você me deu, você consegue também me autorizar a compartilhar a tela ao invés de adicionar arquivos. Não sei, peraí. Só porque o meu slide tem muito efeito, então ele vem tipo em PDF e fica sem o efeito, entendeu? Entendi. Eu Enquanto não você vou vai olhando saber aí, te eu falar. Tá, vou perguntar vou aqui conversando com a para. galera. Nas mesmas funções que você me deu lá, achei. Pode deixar. Era um problema meu, tá? Ai, que bom, porque eu no TI eu sou péssima. Mas tá bom Resolvi. então. Muito obrigada. Então, pode começar quando você ficar à vontade. Tá bom. Galera, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que mais importante do que todos esses títulos aí que a Nath falou, né? Que eu sou filho da Dona Maria e do seu Mozart, né? Eu acho que esses são os meus principais títulos, porque esses dois carinhas foram as pessoas que mais me ensinaram na vida e que incutiram em mim os valores que eu trago comigo. E são os melhores livros que eu já li na vida, sabe? E que me ensinaram, assim, muito mais do que eu sou. Vamos falar hoje sobre parada cardíaca infantil, suporte básico de vida. Eu tenho uma página no Instagram, se vocês quiserem seguir. Lá eu tenho muito conteúdo sobre a área da saúde. Vocês serão muito bem-vindos. E quem quiser esses slides que eu vou utilizar aqui hoje, basta seguir lá na página, me chamar no direct e pedir os slides que eu envio para vocês. Já me chama e envio o e-mail de vocês ou o WhatsApp, que aí eu faço depois a disponibilização dos slides que eu montei para vocês, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês por lá. Como a Nath disse, né? Atualmente eu trabalho como gerente de enfermagem e responsável técnico do SAMUS, da região Macro BH. E também trabalho no ensino aí, nos cursos de enfermagem, fisioterapia, medicina. Sou instrutor da American Heart do curso de ACLS. E trabalho também numa empresa que fornece simuladores em saúde, como educador desta empresa. Bom, para a gente começar a falar sobre parada cardíaca e respiratória, vou tentar abrir o chat aqui no meu celular para eu ficar olhando, porque o barulho do chat, gente, ele vai me chamando a atenção. Eu tenho transtorno de déficit de hiperatividade e atenção, e aí eu sou uma pessoa bem ligada, assim, eu consigo fazer 10 coisas aqui ao mesmo tempo. Se o áudio de vocês estiver baixo, dá uma aumentada no seu próprio volume aí, porque pode ser do seu computador, tá? Ok. Acho que é isso de áudio que perguntaram aqui. Beleza. Então, para a gente falar sobre parada cardíaca e respiratória, é muito importante entender a epidemiologia por detrás deste evento, né? É a principal causa de morte do Brasil e no mundo. E devido a isso, né, a essa tamanha importância que essa situação de saúde representa no contexto de saúde pública, é importante que sejam desenvolvidos protocolos, diretrizes para a padronização das medidas de prevenção, controle e tratamento. E aí, essas diretrizes, elas são organizadas por uma instituição, né, que é chamada de WILCOR, que é o Comitê Internacional, a Liga e o Comitê Internacional de Ressuscitação. E essa Liga e esse Comitê Internacional, ele é composto por outras instituições que estão presentes em cada continente. Então, nós temos a American Heart Association, o Comitê Europeu de Ressuscitação, nós temos a Fundação Canadense do Cérebro e do Coração, nós temos o Comitê de Ressuscitação australiano e neozelandês, temos o Conselho Sul-Africano de Ressuscitação,
e a Fundação Interamericana do Coração, bem como o Conselho Asiático também de Ressuscitação. Essas instituições, elas produzem ciência, produzem evidências científicas acerca deste assunto, e esses estudos que são produzidos, eles são analisados anualmente, e de 5 em 5 anos, eles fazem parte, então, das diretrizes da American Heart, das diretrizes do ILCOR, para atendimento à parada cardíaca e respiratória. Só que a American Heart, ela é responsável neste grupo por divulgar essas diretrizes. Por isso que muita gente fala, as diretrizes da American Heart, mas não é da American Heart, né? São as diretrizes do ILCOR, que a American Heart tem a responsabilidade nesse grupo de divulgar e de transformar isso em cursos que vão preparar as pessoas, sejam elas profissionais ou leigas, para lidar com essa situação. Porque a parada cardíaca e respiratória nem sempre representa a morte, nem sempre representa o fim da vida. Muitas vezes ela pode ser uma situação que é revertida se ela for prontamente atendida e adequadamente atendida também. Então, quando a gente fala sobre epidemiologia, é importante trazer alguns números para nos esclarecer o quanto é importante falar e se preparar sobre esse assunto. 80% das paradas cardíacas que acontecem fora do ambiente hospitalar, elas são paradas cardíacas em ritmos chocáveis, quando eu falo de indivíduos adultos. Então, ritmos chocáveis significa que há uma maior possibilidade de retorno da circulação espontânea, ou seja, o prognóstico dos ritmos chocáveis ele é melhor. Já quando eu falo sobre ritmos não chocáveis, o prognóstico ele é pior. Então, 20% das paradas cardíacas pré-hospitalar, elas serão em ritmos não chocáveis. E, infelizmente, na infância, a maioria das vezes a parada cardíaca vai ser em ritmos não chocáveis. E a gente vai descobrir o porquê à medida que a gente for evoluindo aqui na nossa apresentação. Bom, dentro do hospital, em contrapartida, no universo adulto, a maioria das paradas cardíacas elas são em ritmos não chocáveis, porque elas são resultados do próprio desenvolvimento do processo de adoecimento. Porque esse indivíduo entrou no hospital porque ele tinha uma patologia. E aí a evolução da doença vai cursar, às vezes, com ritmo não chocável. Porque a doença ela faz a falência progressiva do organismo. Ou a falência do padrão neurológico, ou a falência do padrão respiratório, ou a falência do padrão cardiovascular. E aí esse indivíduo ele cursa com atividade elétrica sem pulso ou assistolia. As crianças dentro do hospital continuam tendo paradas também por ritmos não chocáveis em sua grande maioria. E 1,2%, né, dos pacientes internados vão sofrer parada cardíaca e respiratória. E a maioria vai ser em atividade elétrica sem pulso ou assistolia. Quando eu falo sobre ritmos chocáveis no ambiente pré-hospitalar, até 70% das vítimas de parada cardíaca, se sofrerem uma desfibrilação em até 5 minutos associada a uma RCP, elas têm 70% de chance de retornar à circulação espontânea. Mas, na verdade, se eu iniciar a RCP em até 10 minutos, eu aumento esse 70% para 90% de chance de retorno da circulação espontânea. Poxa, então é maravilhoso, né? Se a pessoa receber as manobras de suporte básico de vida imediatamente, o quanto antes ela receber, maior é a chance de retorno da circulação espontânea e de sobrevivência. E menor também o número de sequelas desses sobreviventes, porque ele quase não ficou sem perfusão cerebral e perfusão coronária. Então a chance dele voltar e voltar com qualidade de vida é muito grande. Já dentro do hospital, ou dentre as pessoas que param em atividade elétrica sem pulso ou assistolia, apenas 17% sobrevive. Gente, está dando um barulhinho. É alguém levantando a mão. A Mel Garcia. Você quer fazer alguma pergunta, Mel? Você pode mandar no chat a sua pergunta, tá bom? Ou se foi sem querer, você pode falar para a gente também no chat. Quem quiser fazer qualquer pergunta, em qualquer momento, pode mandar aqui no chat. As meninas pediram para vocês não ligarem o microfone para não atrapalhar a dinâmica da apresentação, mas o chat é aberto, eu estou vendo o inteiro e eu consigo interagir com vocês. E eu gostaria muito que vocês se sentissem livres, né? Se sentissem confortáveis para fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. E aí a galera que levanta a mão faz um barulhinho aqui para mim. Aí eu fico desesperado querendo saber o que está acontecendo.
Tem problema não, Mel. Então, a gente sabe que as paradas cardíacas e respiratórias que acontecem... não, seu microfone não está aberto, não. Você só levantou a mão. As paradas cardíacas que acontecem no ambiente extra-hospitalar, elas são, muitas vezes, atendidas por pessoas leigas, né? E essas paradas atendidas por pessoas leigas, elas refletem muito, às vezes, infelizmente, na não realização da RCP. Como eu trabalho no SAMU, eu domino muito sobre os indicadores do serviço, né? O tempo médio de resposta de uma unidade do SAMU, na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, é em torno de 17 a 20 minutos. 17 a 20 minutos significa que essa pessoa vai ficar sem atendimento adequado. Então, se a pessoa leiga ela tiver conhecimento sobre as manobras de suporte básico, ela pode favorecer o prognóstico da vítima, porque a cada minuto que uma vítima fica sem RCP, diminui 10% a chance de retorno da circulação espontânea. O pilar fundamental da manobra de reanimação em qualquer fase do ciclo vital, no recém-nascido até o idoso, são as compressões torácicas. Porque as compressões torácicas bem realizadas, com critério de qualidade, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, ela vai garantir uma efetividade na manutenção da pressão de perfusão coronária, ou seja, diminuir as lesões miocárdicas, e principalmente na pressão de perfusão cerebral. Vai chegar sangue no coração e no cérebro e vai manter esses tecidos viáveis, né? Capaz até de não ter nenhum tipo de sequela, nem neurológica e nem cardiovascular. E aí, se eu tenho um tempo de resposta do SAMU de 20 minutos, poxa, se a cada minuto que passa sem RCP a pessoa perde 10% de chance de retornar à circulação espontânea, de sobreviver, depois de 10 minutos a chance é quase zero. Então, eu preciso investir em capacitação das populações leigas para que eles estejam preparados aí para prestar um atendimento e manter a vida até que o SAMU chegue. Porque se o SAMU chegar quando a pessoa leiga fez RCP, a chance da vítima sobreviver é maior. E apenas 40% ou menos de 40% dos leigos fazem RCP. E menos de 12% utilizam o DEA. Né? Então, a gente tem aí um prognóstico muito ruim por falta de preparo e de política pública que forneça a desfibrilação pública e preparo das pessoas para realizar essas manobras. As diretrizes de 2020, elas fazem uma integração do suporte básico com o suporte avançado. É determinado que não tem nenhum tipo de investimento ou de tecnologia avançada, ou seja, uso de medicação, desfibrilação manual, intubação endotraqueal, nada disso supera um suporte básico de vida bem feito. O principal fundamento do suporte avançado é o suporte básico de vida bem feito. Então, o estabelecimento de uma sequência lógica para determinar o passo a passo do que deve ser feito durante a manobra de reanimação é fundamental, né, para que a gente tenha uma possibilidade maior de retornar à circulação espontânea. Somente essa medida de suporte básico implementada adequadamente é que vai permitir que o suporte avançado possa reverter a causa da parada cardíaca com sucesso. A gente sabe também que a otimização, né, de recursos visuais durante o treinamento das pessoas no atendimento de parada cardíaca faz uma diferença significativa. O algoritmo utilizado, ou seja, o fluxograma que a American Heart apresenta para a população, seja ela profissional ou leiga, ele veio com diversos infográficos para facilitar o entendimento das pessoas. Porque as inteligências são muito diferentes. Tem gente que entende melhor numa aula teórica, tem gente que entende melhor lendo um livro, mas sem sombra de dúvidas, quando a gente tem imagens associadas à teoria, isso facilita muito o aprendizado das pessoas e a absorção do conhecimento vai ser melhor, alcançando uma efetividade melhor melhor nas manobras, consequentemente, porque a gente sabe que pessoas treinadas elas vão ter mais segurança para realizar as manobras de RCP e elas vão ter mais coragem, tomar atitude melhor também nesse processo. A gente percebe aquele número que eu mostrei para vocês ali no estudo epidemiológico, que menos de 40% das pessoas realizando
RCP, menos de 40% dos leigos realizando RCP, provavelmente é porque eles se sentem inseguros. Eu orientei um TCC há uns 5 anos atrás, que a gente fez uma pesquisa na região Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, que é uma região muito grande, e tem mais de 250 mil moradores, e a gente conseguiu identificar que existe o DEA em todos os locais que tem que ter, mas que as pessoas que trabalham nesses locais, supermercados, shopping centers, casas de show, locais públicos que devem ter o DEA de acordo com a legislação, eles cumprem a legislação até para eles terem autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar, só que eles não treinam as pessoas. E a gente perguntava para as pessoas no local assim: você conhece aquele aparelho? Ah, aquilo ali é do Bombeiro Civil. Ah, não sei para que serve, não. 95% dos entrevistados nesses locais não sabiam para que servia o DEA. Ou seja, garantir a cadeia de sobrevivência não é apenas colocar um DEA, porque o DEA não vai agir sozinho, né? Ele precisa de alguém para operar ele. Então a gente tem que investir ainda em programas de treinamento de pessoas leigas, em programas tipo projetos de extensão de faculdade, até mesmo programas da própria prefeitura municipal, para que a gente possa conseguir alcançar melhor aí esse resultado. Nos Estados Unidos, na Europa, esse conhecimento e essa habilidade ela é ensinada no ensino formal. Então, talvez seria uma estratégia também. Infelizmente, a gente teve uma medida judicial, né, que seria a Lei Lucas, jogada por terra. A Lei Lucas, o projeto dela foi desenvolvido em 2016 por fomento dos pais, né, de uma criança que chamava Lucas, que teve uma obstrução de via aérea superior e teve uma parada cardíaca respiratória e faleceu durante uma excursão do colégio dele. E nenhum dos educadores infantis, professores, funcionários do local, do parque, na qual estava ocorrendo a excursão, tiveram condição ou tomaram a atitude de realizar as manobras de primeiros socorros. E aí os pais, sensibilizados com a situação, moveram, né, um grupo de pais no Brasil inteiro e conseguiram aprovar essa legislação a nível federal. Mas os estados, eles acharam uma brecha de não cumprir essa legislação. E a lei permitia não, né, prescrevia que as escolas deveriam treinar os educadores infantis e os professores em medidas de suporte básico de vida. E como os estados não operacionalizaram essa lei, conseguiram uma brecha para não fazer isso, infelizmente a gente não tem essa lei em nenhum estado implementada, né? Isso é muito triste, porque a gente poderia ter mais enfermeiros, médicos, ensinando esses conhecimentos em escolas para os educadores, para as famílias, para as crianças, de forma formal, né? E seria muito interessante isso. O passo a passo para o atendimento das situações de PCR podem ser resumidos nesse esquema gráfico que eu tenho chamado aqui com vocês de cadeia de sobrevivência. O que é a cadeia de sobrevivência? É uma sequência de imagens que me faz lembrar o passo a passo que eu tenho que seguir. Então isso é muito interessante, porque resume tudo em uma sequência de imagens, que é uma corrente, uma cadeia, onde cada elo depende do outro. E eu preciso deixar esses elos unidos para eu alcançar o objetivo final. E existe uma cadeia extra-hospitalar e uma intra-hospitalar. Aqui eu trouxe a adulta, mas eu vou mostrar daqui a pouco a pediátrica para vocês, que começa com a identificação da parada cardíaca e respiratória, acionamento do serviço de urgência, né, o serviço médico de urgência que seja padronizado naquela região. No Brasil, o nosso serviço médico de urgência padronizado é o SAMU. Existe um número que em qualquer lugar do país que você ligar vai cair numa central de regulação e você vai falar com um médico 24 horas por dia e esse médico vai triar o seu caso, determinando se você precisa receber ou não um recurso, que pode ser um suporte básico composto por técnico de enfermagem e um condutor socorrista, ou pode ser um suporte avançado, composto por médico, enfermeiro e condutor socorrista. E aí esse serviço vai chegar até você para atender a sua demanda. Mas o médico regulador, se ele identifica uma situação de parada cardíaca e respiratória, ele já orienta ao leigo a iniciar imediatamente a manobra de reanimação. E mesmo que ele não saiba, por telefone o médico tenta orientar o que ele deve fazer. Mas claro que essa manobra vai ser muito mais eficaz se ele tiver tido algum treinamento na sua vida, principalmente prático, porque ele vai saber o que ele deve fazer e ser mais assertivo, né, nessa realização aí do procedimento. Bom, então depois que eu identifico e chamo ajuda, eu devo iniciar a RCP de alta qualidade. Depois eu devo promover uma desfibrilação precoce. Então, quando eu chamo ajuda, eu devo
pedir para ligar para o SAMU e pedir para buscar o DEA mais próximo que existe, pensando que em muitos lugares esse recurso pode estar disponível, porque existe legislação para fornecer o DEA, como eu disse para vocês. Não para fornecer o primeiro socorro, mas para fornecer o DEA. Então, o DEA vai estar ali disponível. Em todo local com grande circulação de pessoas, você deve procurar por uma plaquinha com esse coraçãozinho aqui do raio. Né? Isso não significa que ali tem pessoas fãs de Harry Potter. Né? Significa que ali tem um desfibrilador externo automático. E aí você pode solicitá-lo se for necessário. Além disso, né, depois o próximo elo é essa ambulância, representando que o SAMU vai chegar, se você chamou ele. Em alguns lugares não tem o SAMU, mas tem o Corpo de Bombeiros, aí o número é 193. Mas sempre que tem o SAMU, tenta ligar 192, porque tem um médico que vai falar com você. Infelizmente, o bombeiro ele não tem uma regulação médica. E o bombeiro ele é muito bem preparado para atender situações de trauma, situações que a cena está insegura. Mas o SAMU é que tem os profissionais de saúde que vão dar o suporte de saúde e encaminhar esse paciente para a grade de referência. Geralmente, hoje, as grandes cidades elas têm uma integração entre Corpo de Bombeiros e SAMU. Então, se você liga para um ou para outro, eles ficam sabendo e aí os dois recursos vão ser destinados quando necessário, ou então só o SAMU vai quando for necessário. Ou só o bombeiro, né? A Dani perguntou assim, se no local onde eu estiver não tiver um desfibrilador e eu fizer somente a RCP de qualidade, ainda entra naquela estatística de 70? Sim, Dani, se você fizer só a RCP até o SAMU chegar, você mantém 70% de chance de retornar à circulação espontânea. Agora, se você somar a desfibrilação, a RCP, você alcança até 90%, ok? Você aumenta a chance de retorno da circulação espontânea. Bom, aí a gente vai agora para a cadeia... Não, depois que o SAMU chega, né? Se o paciente retornar à circulação espontânea, ele vai ser encaminhado obrigatoriamente para um CTI, né? O local de cuidado pós-PCR deve ser um centro de terapia intensiva, um leito de tratamento avançado, tratamento intensivo, aonde o paciente vai ser monitorizado e vai receber aí os cuidados para reverter a causa da parada e não voltar novamente com uma parada cardíaca e respiratória. E depois do CTI, ele deve receber condição de recuperação. Eu não contei para vocês, né, mas eu sempre gosto de começar esse treinamento falando sobre isso, contando essa história. O meu pai teve uma parada cardíaca e respiratória e faleceu em casa. Eu nunca tinha falado para minha família sobre medidas de suporte básico de vida. E naquele momento em que ele teve a parada cardíaca e respiratória, eu fiquei muito ansioso e pesaroso mesmo, porque eu fiquei pensando, gente, e se eu tivesse falado para minha família, será que ele teria sobrevivido? Né? Mas como eu nunca falei, eu convivi com esse si durante algum tempo. Mas depois, refletindo, evoluindo espiritualmente, eu entendi que, independente do que tivesse acontecido, pela causa da parada dele, que foi um aneurisma de aorta, ele teria falecido. Né? Mas mesmo assim eu fiz um compromisso comigo e com Deus naquele momento, de que eu falaria sobre esse assunto para o maior número de pessoas que eu pudesse. Né? Além de ser instrutor do ACLS, eu sou professor de urgência e emergência, primeiros socorros, mas hoje eu coordeno 3 projetos sociais. Um deles é o Mãos que Salvam, que é um projeto muito grande que a gente tem em uma das instituições que eu trabalho. E no ano passado, a gente conseguiu, mesmo na pandemia, treinar 5.000 pessoas em medidas de suporte básico de vida. E no ano de 2019, antes da pandemia, a gente treinou 15.000 pessoas com esse único projeto. Somando aos outros, provavelmente em 2 anos eu devo ter conseguido alcançar aí com esses projetos mais de 50.000 pessoas. E isso é um desafio e é uma missão pessoal. 2 anos depois que meu pai teve a parada cardíaca, exatamente no mesmo dia, a minha mãe também teve uma parada cardíaca. Só que o prognóstico dela foi ótimo, né? Ela foi muito bem atendida. E o médico que atendeu a minha mãe tinha feito o treinamento de ACLS comigo. Então eu senti que aquilo foi uma resposta para as minhas orações. Né? Deus estava me falando que a gente precisa colocar o nosso conhecimento à disposição das pessoas. Porque as nossas mãos, elas não salvam as vidas de ninguém. Mas elas podem ser canais da graça do Senhor e permitir que um coração volte a bater. E isso é uma missão que a gente recebe enquanto profissional de saúde inigualável. Nenhuma outra profissão tem essa oportunidade que a gente tem. E a gente deve fazer dessa oportunidade a oportunidade de nossas vidas. Acordar todos os dias e falar, hoje eu posso colocar as minhas mãos como canal de graça na vida de alguém. E para isso eu tenho que estar bem preparado.
mas eu consigo fazer isso com uma pessoa. Se eu treinar outras pessoas, as minhas 2 mãos serão multiplicadas em várias outras mãos. Por isso, o nome do projeto é Mãos que Salvam, né? Mas elas não salvam por si só. Elas salvam como canal de graça de algo muito maior, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, espiritualidade, mas fato é que nem sempre a última batida de um coração realmente vai ser a última batida, né? No caso do meu pai, a última batida dele foi a última batida, mas no caso da mamãe, ela teve várias outras até hoje, e eu sou muito grato a Deus por isso, né? Então eu gosto de compartilhar quando eu falo sobre treinamento para vocês entenderem a importância. E a cadeia de sobrevivência, gente, é uma forma de mostrar para vocês que não adianta ter o desfibrilador se não tiver pessoas treinadas para fazer isso, ok? Se eu puder deixar alguma mensagem no coração de vocês hoje, tocar o coração de vocês de alguma forma, é transformar as mãos de vocês em várias mãos que podem salvar também. Pensem nisso, tá? Essa aqui é a cadeia intra-hospitalar e a grande diferença dela é que a gente trabalha dentro do ambiente hospitalar com a monitorização do paciente, com a investigação. Eu sempre vou tentar procurar reconhecer os sinais de parada cardíaca o quanto antes, da forma mais precoce possível. E como que eu faço isso? Colhendo dados vitais sistematicamente. Se alterar algum dado vital, eu sei que esse paciente pode ter uma parada, porque os estudos mostram que os pacientes internados vão alterar pelo menos um dado vital antes de ter uma parada cardíaca, 24 horas antes de ter uma parada cardíaca. Então, isso é muito importante, né? Monitorizar esse paciente. E aí o resto continua igual, né? Então, verificar, chamar ajuda dentro do hospital e chamar ajuda de forma sistemática, usando códigos, né? Não vou necessariamente ter que ligar, pode ser um botão que eu aperto, pode ser um grito no corredor, né? Puxa o carrinho, vem a equipe, chama o médico e o enfermeiro, né? Tem várias formas. E aí a gente também deve iniciar imediatamente quem está na beira do leito do paciente. E aí é importante lembrar que quem passa 24 horas na beira do leito do paciente, em sua grande maioria, é a enfermagem. Nenhum outro profissional, médico, fisioterapeuta, nutricionista, ele fica 24 horas na beira do leito do paciente. Nem no CTI, nem no centro cirúrgico, nem na unidade de internação, né? Quem fica ali fazendo os cuidados continuamente, executando a prescrição médica, é a enfermagem e, soberanamente, os técnicos de enfermagem. Nós temos que tirar o chapéu para esses profissionais. Eles são muito desvalorizados, eles recebem muito pouco financeiramente, se colocam em risco todos os dias e são eles que pegam no pesado mesmo e que fazem o cuidado acontecer. Então, esse profissional tem que ser treinado também para reconhecer precocemente os sinais de PCR, alteração de dados vitais, acionar a equipe e iniciar imediatamente a RCP. Isso é suporte básico dentro do hospital. E aí, quando a equipe chega com o desfibrilador manual, o médico e o enfermeiro vão identificar o ritmo, vão desfibrilar quando recomendado ou não desfibrilar e seguir o algoritmo aí do suporte avançado de vida. O paciente, se ele não tiver no CTI dentro do hospital, ele tem que ser encaminhado para o CTI também pós-parada. E devem ser implementados aí cuidados de recuperação desse paciente. Recuperação cardíaca, recuperação neurológica, para que o paciente tenha qualidade de vida. E muitas vezes a recuperação cultural e espiritual também, né? Tem muitos pacientes que voltam da PCR e meio que eles ficam bugados, assim, sabe, com o que aconteceu. Porque eles vivem o que a gente chama de experiência de quase morte. E isso pode mexer muito com a pessoa, então ela precisa de um suporte psicológico também. A diretriz de 2020, né, ela resume o suporte básico e avançado em 5 tópicos. Suporte básico e avançado de vida para adultos, suporte básico e avançado de vida pediátrico, suporte de vida neonatal, ciências da educação em ressuscitação e o sistema de tratamento. A gente vai focar hoje no suporte básico de vida pediátrico, ok? É muito importante a gente lembrar, galera, que existem causas de parada cardíaca e respiratória, né? E eu posso resumir essas causas em um mnemônico. O que é um mnemônico, professor? Um mnemônico é uma sequência de letras que vão lembrar palavras específicas. E aí a sequência que a gente tem são os 5 Hs e os 5 Ts. Então, dos Hs eu tenho a hipóxia, que é a principal causa de parada cardíaca e respiratória na pediatria. Então, eu vou me restringir a explicá-la. As demais eu vou só falar, para que a gente possa ganhar tempo aqui. A hipóxia, né, meramente significa ausência ou diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos.
O oxigênio ele é essencial para o funcionamento celular, que é a menor unidade funcional do nosso organismo. Todo o nosso organismo é composto por conjuntos de células, que formam os tecidos. E essas células, para funcionarem, precisam de energia. E para produzir energia, elas usam o oxigênio como comburente. O oxigênio ele faz a queima da glicose e a glicose libera ATP. E o ATP é a unidade funcional da célula que vai fazer com que o tecido funcione. Sem oxigênio, ou numa situação de hipóxia, os tecidos param de funcionar, ok? Meninas, explique aí para o pessoal como que usa a palavra-chave, que tem algumas pessoas que não estão sabendo como que usa. Então, a hipóxia é a principal causa de parada cardíaca na infância, ok? Eu tenho também o H+, que é a acidose, que pode ser promovida por um mecanismo de falha respiratória ou metabólica. A hipotermia, que é uma causa causada por diminuição da temperatura, e aí eu posso ter situações ambientais, afogamento, que também pode acontecer na infância. A hipovolemia, que também pode ser uma causa da infância, ela pode ser hemorrágica devido a acidentes, ou ela pode ser não hemorrágica, devido à desidratação severa, causada por febre intensa, causada por diarreia, vômito, que são causas comuns na infância também. E a hiper ou hipopotassemia, que devido aos desequilíbrios hidroeletrolíticos também podem estar presentes na infância. Mas a principal causa são as doenças renais. Bom, e além dos 5Hs, eu tenho 5Ts. T de tamponamento, né, o tamponamento cardíaco, que acontece quando tem presença de líquido no saco pericárdico. Esse líquido pode ser hemorrágico ou inflamatório. Tóxicos, e aí pode ser intoxicação exógena de diversas formas, né? Isso também é muito comum na criança, porque a criança ela está em fase de descobrir o mundo, né? E ela leva muitas coisas na boca, principalmente na fase oral, e aí ela pode se intoxicar com esse produto que ela leva na boca. Tensão no tórax, que na verdade é o pneumotórax, que é uma causa associada ao trauma, igual ao tamponamento. Quando tem alguma lesão de costela e aí perfura a pleura e aí entra ar no espaço interpleural, e esse ar ele pode promover um aumento da pressão dentro dessa cavidade, e essa hipertensão no tórax ela vai causar o colabamento do pulmão. O pulmão não trocando, ele pode causar hipóxia, ou esse colabamento do pulmão e essa hipertensão dentro do tórax pode também tamponar o coração e impedir que ele faça a sua contração adequada. Trombose coronária, que é o infarto agudo do miocárdio, não é uma causa muito infantil, né? É uma causa mais de adultos. E a trombose pulmonar, que também não é uma causa muito infantil, que é o infarto do pulmão, propriamente dito. Muito comum, né, como o mecanismo patológico da Covid-19. Não tem muitos relatos em crianças, mas em adultos é muito comum. Bom, para a gente falar da criança, gente, a gente vai praticamente falar de causas respiratórias em parada cardíaca e respiratória. A grande maioria das crianças, elas vão parar por causas respiratórias. E a principal é a obstrução de via aérea superior por corpo estranho, que a gente usa essa sigla aqui, essa sigla OVASI, né? Que significa obstrução de via aérea superior por corpo estranho, né? Então, O de obstrução, V de via, A de aérea, S de superior, C de corpo e E de estranho, OVASI. O conceito é que, neste momento, eu vou ter uma obstrução da via aérea superior, que é composta por cavidade nasal, cavidade oral, hipofaringe, faringe, laringe, traqueia, né? Até mais ou menos aqui a entrada da traqueia na laringe, eu tenho a via aérea superior. E algum corpo estranho que, por acaso, acidentalmente desceu e tampou essa via aérea, vai causar uma obstrução. O que pode ser esse corpo estranho? Um brinquedo, uma moeda, um alimento, dente, às vezes secreção, leite, né? O leite, quando ele vai para o estômago do bebê, principalmente, que é muito pequenininho, ele pode voltar em algum momento, né? E por que o leite volta, gente? Porque a gente dá mais leite para a criança do que ela deveria mamar. E porque o metabolismo dela ainda é lento, né? Então, quando o leite bate no ácido clorídrico, ele coalha. E aí, quando a criança termina de mamar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pôr para arrotar. E aí, se você não põe para arrotar adequadamente, né, não deixa o tempo adequado, você deita a criança antes disso, quando isso volta, isso pode obstruir a via aérea da criança. Qual que é o mecanismo de prevenção disso? A gente deixar a criança arrotar e colocar ela deitada de barriguinha para cima,
Porque de barriguinha para cima, com mais ou menos 15 centímetros de elevação, que pode ser promovido com um travesseirinho, ela vai manter preservada a melhor resposta do reflexo da glote. Quando bater algo na glote, ela vai jogar para fora. Diferentemente de quando ela está em decúbito lateral, porque esse reflexo fica mais preguiçoso e é mais fácil ela obstruir. Só um minuto, tá? Só pegar aqui o meu bebê. Não reparem que ele tá sem rostinho, tá, gente? Eu deixei pra lavar o rostinho dele. Mas a gente pega o bebê depois que termina de mamar, né? E costuma bater nas costinhas para ele arrotar. E deitar o bebê em decúbito dorsal, elevando a cabeceira 15 graus, é a melhor forma para ele evitar aí a obstrução de via aérea superior pelo leite, tá? Então, quando ocorre uma obstrução, ela vai impedir a passagem do ar. Então, ela atrapalha o mecanismo de ventilação, que é esse mecanismo de entrada e saída do ar. Deixa só eu ligar essa câmera aqui. Não sei se vocês estão me vendo só na lateral. E isso pode promover a hipóxia, né? E a hipóxia é uma causa de parada cardíaca e respiratória. Então, a gente deve tratar essa obstrução para que ela não vire uma parada cardíaca e respiratória, porque essa é a primeira causa de morte na primeira infância. Bom, se a criança estiver obstruída, quais serão os sinais que ela vai apresentar? Ela vai ficar arroxeada, e esse arroxeamento ele pode ser aqui na região perilabial, que eu vou chamar de central, e torácica, que eu chamo de central também, ou nas pontinhas dos dedinhos da mão ou do pé. Ela vai ficar agitada, lutando contra o sufocamento. E aí eu vou tentar desobstruir, né? Então, primeiro, né, avalio a cena. A cena está segura? Segura do ponto de vista físico, isolada, né? Eu não corro risco de sofrer um acidente, de ser atropelado, de ter um cachorro que vai me morder, de escorregar numa poça de água. A cena segura, eu estou devidamente paramentado, com luvas, máscara, né? Nesse momento é muito importante. Eu vou chamar ajuda, né? Vou ligar para o SAMU, colocar no meu celular na Viva Voz, pedir a mãe para ligar para o SAMU, porque isso deixa a mãe intertida e ela vai me deixar fazer o meu trabalho. Vou me apresentar como socorrista para a mãe, né? Se for o caso, se eu não conhecer, e agir rapidamente, porque tempo é vida. Eu pego essa criança do colo da mãe de frente, assim, geralmente, né? Daí eu já vou pegar ela com uma mão que vai atrás, segurando a cabecinha, e a outra mão que vai na frente. Com o indicador e o polegar, eu seguro aqui, ó, em volta da boquinha dela, no maxilar. E aí eu vou, com a mão de cá, cavalgar ela no meu braço. E aí eu vou descer essa criança com a cabeça abaixo do nível do tórax. Se ele for um bebê que eu consigo segurar na mão, eu sustento no meu antebraço. Se não, eu posso colocar minha perna sobre uma cadeira, né, um banco, em algum lugar mais alto, e usar minha perna de apoio. Ou abaixar no meu próprio corpo com a perna assim, ó. E aí eu apoio o meu braço aqui. E aí eu vou, no antebraço, na verdade, né? E aí eu vou fazer tapotagens. Né? Eu vou pegar o calcanhar da mão, que é a região hipotenar, e vou bater na região interescapular. E eu bato 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Empurrando para frente. E a cabeça segura o tempo inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 vezes, eu vou girar o bebê para o outro lado, trocando de perna e de braço, segurando a cabeça. E aí eu faço com o médio e o indicador na linha intermamilar 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu fiz um ciclo de 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois desse ciclo de 5 tapotagens e 5 compressões, eu vou avaliar a cavidade oral, para ver se eu consigo observar o que está causando a obstrução. Se eu conseguir observar o que está causando a obstrução, com o movimento de pinça, usando o indicador e o médio, eu vou enfiar a mão na boca do paciente, da criança, e vou tirar o que está obstruindo. Se eu não conseguir observar, eu vou continuar com as manobras. 5 tapotagens e 5 compressões, ok?
É muito importante durante essa manobra a gente segurar a cabeça do bebê, porque o bebê ele ainda está em processo de desenvolvimento e ele tem a ossatura ainda sendo fechada e todo o sistema vascular ainda também em formação. Então, se eu sacudir muito forte, eu posso promover o rompimento dos vasos sanguíneos cerebrais, que vão causar vários pontos hemorrágicos. E esses pontos hemorrágicos podem causar sequelas graves na criança futuramente. Então, segurar é evitar um quadro que chama síndrome do bebê sacudido, shaking baby, que é muito comum acontecer. Então, eu faço o posicionamento adequado com 5 tapotagens, 5 compressões, fechou um ciclo de 5 tapotagens e 5 compressões, sempre segurando firme a cabeça, a gente vai vasculhar a cavidade oral. Se eu conseguir tirar o corpo estranho com movimento de pinça, eu vou retirar, ok? Deixa eu ver aqui o chat. Provavelmente a gente pedindo mais uma vez a palavra-chave. Vai ser enviado para vocês. Repita esses procedimentos até que a desobstrução aconteça ou até a criança perder a consciência. Se a criança perder a consciência, como é que vai acontecer? Ela vai relaxar, vai ficar atônita. Se ela relaxou, ela parou de lutar, fechou os olhinhos, parou de respirar, gente, perdeu a consciência. Agora a gente vai, então, descer essa criança até o chão e vai iniciar as manobras de RCP. Mas pode ser que a minha criança seja maior que um bebê. Ela pode ser uma criança que anda já, né? Então, nessa criança que anda, a manobra que eu faço não é a manobra de desobstrução, é a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich, ela subentende que eu me posicione atrás do paciente. No caso da criança, que é maior que um bebê, mas não é tão grande, eu vou me ajoelhar atrás dessa criança. Vou pegar aqui uma outra criança maior para mostrar para vocês. E aí, supondo-se que essa criança maior aqui, ó, deixa eu só colocar minha câmera aqui, para eu ver o que está aparecendo para vocês. Supondo-se que essa criança, ela seja uma criança assim, mais ou menos desse tamanhozinho. Eu me ajoelho atrás dela, né? E eu vou abraçá-la por trás com o meu polegar para baixo, assim, na primeira mão. Tentando achar mais ou menos a altura do umbigo. Gente, não fica procurando o umbiguinho da criança e fazendo cosquinha, não. Tempo é vida. Mais ou menos na altura do umbigo, o polegar encaixa no umbigo e a mão fecha como se fosse um soco. Mas eu encosto essa parte da mão na boca do estômago, né? Na região ali do epigastro. E aí eu apoio o corpinho da criança no meu corpo e eu venho com a outra mão aberta assim na frente, ou fechada, fazendo pressão. E aí eu vou fazer um movimento de J. O que é o movimento de J? Um J deitado, assim, ó. Eu faço força para dentro e para cima, para dentro e para cima. Vou ficar de lado assim para vocês verem, ó. Para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. E isso vai simular, galera, vai simular o movimento que os músculos fazem na tosse, que o músculo diafragma, os músculos transversos e retos torácicos, e vai tentar expelir esse corpo estranho. Se essa criança desmaiar, eu vou deitar ela no chão e também vou iniciar aí as manobras de RCP, que eu vou considerar que ela está em parada cardíaca e respiratória. Então, é muito importante que a gente entenda a diferença das técnicas. Criança maior, Heimlich, criança bebê, a gente usa desobstrução de via aérea. E manter a calma, né? Acalmar a pessoa, se apresentando como socorrista, e depois você vai por trás, abraça, né? Com uma mão fechada e a outra aberta, faz esse movimento do J, né? A posição das duas mãos ali, olha o movimento do J. E aí você joga para cima o diafragma, forçando, né, a tosse da pessoa. Repita o procedimento até a desobstrução ou até a vítima perder a consciência. E a criancinha menor, eu me adapto. Deixa eu pular isso daqui. Se por acaso a criança perder a consciência durante a manobra de Heimlich ou a manobra de desengasgo, de desobstrução no bebê, eu vou considerar que ela está em parada cardíaca e respiratória. Não vou perder tempo olhando responsividade e pulso. Mas se eu cheguei e essa criança já estava inconsciente,
eu preciso verificar a responsividade e verificar também se ela respira. Vou mostrar isso para vocês aqui num slide melhor. Se por acaso, né, eu verifiquei que ela está inconsciente, vou mostrar daqui a pouco como que faz na criança, e que ela não tem, que ela tem pulso, é só uma parada respiratória. Se é uma parada respiratória, o que eu posso fazer no suporte básico? Abrir a via aérea e ventilar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a via aérea manualmente, hiperestendendo a cabeça da criança. Então, olha aqui, ó. A criança está deitadinha. A gente vai hiperestender a cabeça dela, pegar o queixo, jogar para trás, ok? E abrir a boquinha dela. Então, hiperestender a cabecinha dela. Muito cuidado, porque às vezes a cabeça é maior que o tronco. Então, é melhor, às vezes, colocar um colchinho aqui, ó, embaixo do tronco da criança. Isso abre melhor a via aérea do que a gente hiperestender muito, ok? E aí, quando a gente abre, a gente tem a condição, então, de ventilar. Eu posso fazer a ventilação boca a boca, não é obrigatório, existe risco, principalmente nesse contexto de pandemia, mas se for um familiar meu, geralmente eu vou me envolver emocionalmente e vou acabar fazendo. Na criança maior, a gente vai pinçar o nariz da criança e vai fazer a respiração boca a boca, pegando, então, só a boca. Eu pinço o nariz e elevo a cabeça, pegando a boca inteira. Olha o tórax como é que faz, ó. Tá vendo o tórax elevar? E eu uso, gente, o volume residual. Não tem que fazer igual o lobo mau, né? Isso aqui não é os três porquinhos. A gente usa o volume residual porque ele tem 21% de oxigênio, igual tem no ar ambiente. O ideal é que toda vez que você vai fazer boca a boca, você use um dispositivo de barreira, que é a máscara Pocket, ou a Face Shield, que é um lencinho que tem uma válvula unidirecional, mas ela não protege contra a Covid, tá? E no bebê, a gente pega o nariz e a boca. Nas crianças menores e nos bebês. Que aí eu vedo tudo aqui, assim, ó. Esse eu não conseguiria, porque a boquinha, o rostinho dele é maior. Não consigo, então eu pinço. Agora, se fosse um bebezinho aqui, eu conseguiria. Como ele tá sem rostinho e sem pulmão, não vai dar para ver o peitinho dele elevando, tá? O tórax dele elevando. E eu sempre faço, gente, olha, olhando para o tórax, porque uma boa ventilação é aquela que é capaz de elevar o tórax da vítima eficientemente. Assim que a equipe de saúde chega, né, vai ter dispositivos para ajudar nisso, e aí é mais seguro. Eu posso usar o BVM, que é a bolsa válvula máscara, o AMBU. A gente vai colocar a cânula de Guedel para abrir a via aérea, né, ou cânula orofaringe, é o outro nome dela. Para isso tem que mensurar. A gente mensura da comissura labial até o ângulo da mandíbula. A gente passa ela com a concavidade para cima na criança maior e gira 180. Mas na criança menor, eu não posso passar ela pelo céu da boca, porque eu posso estimular o nervo vago. Então a gente tem que usar uma abaixador de língua. Eu abaixo a língua da criança e introduzo a cânula já com a concavidade para baixo, para ela ficar posicionada na hipofaringe, segurando a base da língua, ok? Deixa eu só ver aqui o chat, que tem uma pergunta. Juliana, você não consegue ativar o áudio, você precisa mandar uma mensagem aqui no chat. A Emanuele falou, professor, na respiração boca a boca, eu sopro ou sugo? Você sopra, né? Você quer ventilar o pulmão. Mesmo que tenha ocorrido uma obstrução antes, quando você sopra, a ideia é obstruir só um dos lados, deixar o outro desobstruído, né? Ou então fazer descer isso daí para um lugar que não seja traqueia. Eu estou entendendo, Juliana. Talvez você esteja no celular, você tem que incluir o áudio, tá? Senão você não vai conseguir ouvir nada da aula mesmo, não. Você não está ouvindo agora, né? Tem alguém digitar isso aí para ela, gente. Depois que eu falei que eu pensei. Não tem áudio, ela não está ouvindo. E aí, depois que a gente abriu a via aérea com a cânula de Guedel, a gente pode usar a BV, né? E a BVM, a bolsa válvula máscara, eu uso com um socorrista ou com 2 socorristas. Um socorrista eu faço a técnica do C e do E,
né? Eu pego um C na máscara, um E na mandíbula, igual tá aí na imagem, e hiperestende a cabeça do paciente, puxando o E para trás. E o C veda a máscara no rosto. E aí sempre eu tenho que observar se o tórax está elevando. Se o tórax elevar, é porque eu estou ventilando adequadamente. E se não tiver bom, né, eu peço ajuda. E eu faço 2 Cs e 2 S. Uma pessoa segura a máscara com as duas mãos, a mandíbula com 2 S, hiperestende a cabeça, o segredo é hiperestender bem a cabeça, e outra pessoa ventila com a BVM. Na situação da pandemia, gente, não está sendo recomendado ventilar o paciente de forma não invasiva, nem boca a boca, nem BVM. A gente intuba o paciente precocemente, porque quando eu intubo, eu vedo a via aérea. E aí eu evito a dispersão de aerossol e de gotículas, e eu protejo a equipe. Então, o primeiro passo é a equipe 100% paramentada, né? Protegendo aí contra gotículas, aerossóis, contato, todas as formas de proteção contra a Covid. Então, na pandemia está proscrita, né, Arthur, na verdade. Ou seja, eu não faço, ok? A ventilação não invasiva, ok? Agora, é recomendado antecipar a intubação, tá? Mas ela não deve postergar a RCP. Então, eu devo intubar quando tiver segurança. O que eu posso fazer? Eu posso colocar uma máscara no paciente e fazer a compressão, porque a RCP, ela gera aerossol. Com a máscara, eu vou evitar isso, né? Eu vou diminuir a formação de aerossol, porque eu diminuo gotícula e diminuo o aerossol consequentemente. A Alessa, ela perguntou se na respiração boca a boca tem uma quantidade de vezes que eu posso ventilar. Independente se é boca a boca ou se é BVM, usando o AMBU, fora do contexto que a gente está vivendo agora, que é a caverna do dragão, né? Eu falo que é a caverna do dragão porque a gente nunca mais sai dessa pandemia. Deus me livre. Parece aquele programa do desenho lá da caverna do dragão que a gente queria que acabasse e não acaba. O que a gente tem que fazer? A gente vai ventilar na parada respiratória uma ventilação a cada 6 segundos. Então, supondo, se eu estou com um bebê aqui em parada respiratória, e aí eu vou fazer a ventilação boca a boca, né? Então, eu vou ventilar uma vez. E eu vou contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventila. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventila. É uma ventilação a cada 6 segundos, que vai dar 10 ventilações por minuto, no adulto ou na criança. Isso foi parametrizado na diretriz de 2020, quando eu estou em parada respiratória. Quando eu tenho parada cardíaca e respiratória, daqui a pouco eu vou falar, que aí é outra relação. Aí o Arthur perguntou se as compressões continuam de 100 a 120 por minuto. Sempre. 100 a 120 compressões por minuto. Eu vou falar daqui a pouco para vocês também, tá? Não, a gente não complica a situação da obstrução com a respiração boca a boca. Se a pessoa perdeu a consciência, eu considero que é parada cardíaca. Se ele tem parada cardíaca respiratória, eu faço RCP. RCP compreende compressão e ventilação relacionadas ou assíncronas, se houver um avanço da via aérea, no caso da intubação. Em caso de obstrução por líquido e não sólido, devo realizar a manobra de desengasgo ou já reiniciar a RCP? Sempre manobra de desengasgo, se ele ainda tiver vida, né? Ou seja, ele está debatendo, ele está competindo, perdeu a consciência, RCP, beleza? Acontece que muitas vezes no afogamento ele sai inconsciente, então eu faço a RCP de cara, né? Eu vou fazer, às vezes eu antecipo as 2 ventilações de resgate, ventilo 2 vezes e faço compressões, ok? A equipe do manejo, né, na situação da Covid deve ser reduzida o menor número de pessoas possíveis. No suporte básico, são 3 pessoas. E a gente deve vedar a máscara do AMBU não com 2 Cs e 2 S, mas com 2 Vs. O que vai apoiar a máscara, né? Deixa eu mostrar aqui no bebê para vocês. O que vai apoiar a máscara não é o polegar e o indicador, desse jeito. É o indicador, o polegar inteiro na máscara e o indicador na mandíbula, fazendo um V, ó, puxando para trás. E o E também na mandíbula, puxando para trás. Assim eu apoio a máscara melhor, eu tenho um apoio melhor da máscara. Né? Foi algo que a gente aprendeu aí na pandemia. Claro que o nível de evidência é a opinião de especialista, né? Não tem nenhum estudo comparando as 2 técnicas e mostrando que uma é melhor em detrimento da outra, para evitar vazamento, mas espera-se e entende-se enquanto especialistas que sim, ok? A parada respiratória sempre vai levar uma parada cardíaca? Larissa, se ela não for bem atendida, antecipadamente atendida, né? Hipóxia é causa de parada. Uma pessoa que não respira
Daqui a pouco não vai ter oxigênio para fazer as funções vitais e ela pode evoluir com a parada cardíaca. Sempre é uma palavra que a gente sempre deve duvidar, né? Então, ela vai sempre gerar uma parada se ela não for atendida, ok? É a consequência. Tem diferenças no atendimento de trauma para a clínica? Sim. No trauma, eu não posso hiperestender a cabeça, por causa do risco de trauma raquimedular, né? Então, a gente deve evitar a hiperextensão, e aí a gente usa duas técnicas, o jaw thrust e o chin lift, que é a subluxação da mandíbula e a elevação do queixo, que é muito difícil de fazer na prática. Tem que ter muito treinamento. Agora, chegando na parada cardíaca e respiratória, nós já discutimos que a parada cardíaca na infância, a principal causa vai ser a parada respiratória, né, a hipóxia, e os sinais claros são a inconsciência, a ausência do movimento respiratório e ausência de pulso. Na infância, então, as principais causas são os problemas respiratórios. Aqui eu trouxe para vocês a cadeia de sobrevivência da criança, ela é roxinha, assim, desse jeito, mas os desenhos são iguaizinhos aqui, o do adulto, né? Na extra-hospitalar só muda que a gente entra com elo prevenção, e aí eles colocaram essa criancinha aqui no bebê conforto, que eu achei super fofo, né? Para lembrar que quando ela termina de mamar, eu tenho que pôr para rotar, eu tenho que deitar de barriguinha para cima, sempre no trânsito colocar essa criança no suporte de segurança adequado, ok? Que é o mais importante. Então, cheguei na cena, gente, de parada cardíaca e respiratória. Qual que é a minha principal preocupação? A primeira e maior preocupação de todas. A cena está segura? E aí eu quero trabalhar esse conceito com vocês. O que é uma cena segura? Uma cena segura é uma cena que não oferece risco físico e não oferece risco biológico. Então, um acidente de trânsito, por exemplo, colocar aquele triângulo não garante segurança. Vem um carro, passa em cima do triângulo, em cima de você. Né? Colocar gai de árvore, menos ainda, né? Não adianta. Então, a gente precisa de sinalizar adequadamente o local, isolando a cena. Como que eu isolo a cena? Eu isolo a cena com o uso de... Como é que fala? Sinalizadores mesmo. Então, a ambulância, quando ela para com o giroflex ligado, é uma forma de sinalizar. Parar meu carro com o pisca-alerta, né, antes e alguém lá em cima sacudindo, é uma forma. Agora, o triângulo nem sempre, né? Evitar risco de acidente, isolar a cena, risco biológico, sempre leve uma luva com você. Eu falei hoje com um aluno muito engraçado, né? Ele foi pedir uma luva emprestada no laboratório, e aí ele falou assim, porque no semestre passado a gente não usou luva em momento nenhum. Eu falei assim, olha, meu amigo, hoje luva é igual camisinha, você tem que estar com ela sempre, senão você perde a oportunidade. Né? E é verdade, com o Covid, a precaução de contato, ela tornou-se padrão, né? Então a gente deve incluir a luva, né? Então, lembra disso, dessa frase que eu falei, luva é igual camisinha, sempre tenha para não perder a oportunidade. E então os EPIs aí vão ser necessários, né? E você, como acadêmico de curso da área da saúde, tem que ter sempre um kitzinho na sua bolsa, porque você pode passar por uma situação que vão te pedir ajuda. E você não pode omitir socorro, senão nem formar você forma, né? Porque você, enquanto aspirante, já conhece os códigos de ética, a legislação profissional, e isso é muito claro que a gente não deve omitir socorro. Checar responsividade, expansibilidade. Se for um bebezinho, como que eu faço, né? Bebezinho, eu vou tocar no pezinho dele, igual tá na minha foto ali, ó. Vou pegar o pezinho do bebê e vou bater. Bebê, bebê. Ou então, eu vou pegar as costelinhas do bebê aqui, assim, com os dois indicadores, ó, e fazer uma cócegazinha aqui nele. Né, para que ele possa ser estimulado. E aí ele vai me dar uma resposta. Não é indicado fazer estímulo doloroso no bebê, né? Porque você pode estimular o nervo vago e causar uma bradicardia, e aí sim desencadear uma parada cardíaca. Por esse motivo. Se for uma criança maior, eu faço igual no adulto, igual tá aqui nessa imagem. Toco nos ombros e chamo em voz alta, ok? Se não responder, eu vou verificar o pulso e a respiração. Como que eu verifico o pulso e a respiração nas crianças? Ponho a mão no peito, vou colocar assim que fica mais fácil. Põe a mão no peito e, ao mesmo tempo, eu verifico a pulsação braquial. Até quantos anos eu vou olhar a pulsação braquial? Até 2 anos de idade. Acima de 2 anos, eu já posso vir para o carotídeo. Menor de 2 anos, eu não olho o carotídeo porque o pescoço é muito pequenininho, muito curto. E eu posso estimular o nervo vago também e causar uma bradicardia. Quanto tempo eu demoro verificando pulso e respiração simultaneamente? Não menos do que 5 segundos.
e não mais do que 10 segundos. Se eu demorar menos do que 5 segundos, eu posso deixar passar uma bradicardia. Mais do que 10 segundos, eu demoro para iniciar a RCP. Se a criança está inconsciente, antes de verificar o pulso, eu já devo chamar ajuda. Eu peço para ligar para o SAMU e buscar o DEA mais próximo que existe. Isso se tiver alguém perto de mim. Se não tem ninguém perto de mim, por isso que a cadeia de sobrevivência agora vem com o celular. A gente sai pelado de casa, mas não sai sem o celular. Né? Pega o seu celular, põe no Viva Voz, enquanto você chama o socorro, você inicia as manobras de primeiros socorros, para não perder tempo, ok? Outra coisa importante é que se eu estiver sozinho e sem o celular, vai depender se eu presenciei a parada ou não. Se eu presenciei a parada, bom, eu sei que a criança tem uma reserva muito grande. Dá tempo de correr e chamar ajuda para depois vir aqui atender ela, porque a ajuda é muito importante. O meu esforço ele vai se esgotar em algum momento. Então, eu não dou conta de ficar aqui por muito tempo fazendo essas manobras que exigem um esforço físico de mim. Aí eu tenho que correr e chamar ajuda, se eu presenciei a parada, porque eu sei que ela ainda tem reserva de oxigênio, dá tempo. Agora, se eu não presenciei, eu não sei quanto tempo que ela está ali, se ela gastou a reserva dela inteira, eu tenho que fazer primeiro 2 minutos de RCP para depois chamar ajuda. Mas, gente, vamos pensar uma coisa aqui lógica comigo. A gente tem que deixar de ser cabeção. O bebê, por exemplo, ele é portátil. Eu pego ele e saio correndo para chamar ajuda. E aí eu posso ir até fazendo a RCP, ó. E vou correndo. Não vai ser a melhor RCP, né? Mas eu faço, é melhor alguma RCP do que nenhuma RCP. Né? Então eu sempre vou ter que trabalhar com o meu senso crítico. Essa é a diferença dos profissionais de saúde, que ele reflete sobre o que ele está fazendo. O leigo não, ok? Então a gente tem que ser meio MacGyver o tempo inteiro e raciocinar. Ah, é uma criança um pouquinho maior, põe ela no lombo e ó, pernas para que te quero, né? Corre, corre para chamar ajuda. Você não está com o celular, é o que você vai ter que fazer. E aí, pediu ajuda e solicitou o DEA, inicia as manobras de RCP. Nos bebês, né, igual tá aí na fotinha, ó, a gente vai usar sempre o dedo indicador e o médio no terço inferior do externo. Ou, no bebê, eu posso usar essa referência na linha intermamilar. E meus dedos indicador e médio fazem o ângulo de 90 graus. A polpa dele faz o ângulo de 90 graus com o tórax. Eu tenho que comprimir suficientemente para simular uma sístole e relaxar suficientemente para simular uma diástole. Para isso, eu preciso ter uma superfície rígida, é o primeiro critério de qualidade. Eu preciso de fazer uma profundidade de 4 a 5 centímetros nas crianças e 5 a 6 centímetros no adulto. Deixar o tórax retornar para a posição normal a cada compressão, sem tirar a mão do tórax. Mantendo uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Para manter essa frequência, eu posso seguir o ritmo de uma música. A American Heart preconiza 36 músicas. Mas aqui eu acho que tem mais a ver com esse momento, gente. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó. É a música Stayin' Alive do Bee Gees. Aquela que fala Stayin' Alive, Stayin' Alive, ah, 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 ah. Essa música, ela tem 110 batidas por minuto. E ela vai dizer muito sobre esse momento. Mantenha-se vivo, fique vivo. Por isso que eu gosto mais dessa. Claro que você não vai cantar a música na hora, né? Porque não é o momento. Tem várias outras músicas, né? O Arthur colocou aí a Baby Shark, mas eu acho que essa música do Stayin' Alive, ela fala muito mais sobre o momento do que qualquer outra. Então eu acho que ela pega no coração da gente, né? A gente vê o pulso do bebê e de qualquer criança menor do que 2 anos no pulso braquial, como eu falei anteriormente, tá? E aí é a posição do socorrista. Ó. A gente se posiciona, quando a gente está sozinho, na lateral do corpo. Porque se eu quiser fazer ventilação boca a boca, é a posição melhor que eu vou gerenciar as duas técnicas, né? Aqui eu consigo fazer as compressões e eu consigo, na hora de ventilar, ventilar. Se eu estou sozinho, um socorrista, independente da idade, a gente sempre vai fazer a relação de 30 compressões para 2 ventilações. Eu falo, gente, que há uma relação matrimonial entre as compressões e a ventilação. E essa relação matrimonial, ela é heteroafetiva e cristã. Porque a relação, ela é entre o homem e uma mulher, né? Onde a mulher é representada pelas compressões e o homem pelas ventilações. A mulher sempre tem razão. A gente pode até querer, mas a mulher sempre tem. Quando a mulher fala qualquer coisa, a gente tem que falar sim, senhora, e respirar 2 vezes.
Né? Então, o homem faz 2 ventilações, que é a ventilação, e a mulher 30 compressões. Porque ela fala um pouco mais que o homem mesmo, né? Ela tem a área da fala mais desenvolvida. Então, a mulher 30 compressões, o homem 2 ventilações. Quando intuba, acontece uma traição entre uma terceira pessoa nessa relação. E aí vai haver um divórcio. Essa relação vai acabar. Não vai ter mais relação. A mulher, ela vai querer correr atrás do prejuízo. Vai cortar o cabelo, fazer luzes, repicar, viver na balada de 100 a 120 por minuto. O homem que falava que dava muito conta, na verdade, ó, era só gogó. Ele vai dar conta uma a cada 6. Né? Então vai ventilar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventila. E não tem relação entre compressão e ventilação. Se olhar para a compressão, o homem nervoso ele acelera a ventilação, e isso não é bom, porque é prejudicial para as compressões. Né? Então é um macete que eu uso muito com meus alunos para explicar aí a questão da relação de compressões e ventilações antes de intubar e como que é a assincronia depois que intuba. Se vocês gostarem, podem usar também, tá bom? Quando tem 2 socorristas, na infância, a gente tem que otimizar o que é muito importante. Como a causa de parada foi respiratória, a gente vai, então, diminuir a relação entre o número de compressões e aumentar a relação do número de ventilações. Então, a gente vai fazer 15 compressões. Desse jeito, ó. Polegares sobrepostos. No centro do tórax também, na linha interramilar, ó. 4 a 5 centímetros, deixando o tórax retornar. Essa técnica de 2 polegares sobrepostas é a melhor técnica que tem para os bebês. Só que eu não consigo fazer ela se eu estou sozinho, porque eu não vou conseguir fazer isso nessa posição e ventilar. Eu só consigo fazer ela quando eu estou com 2 socorristas. Aí eu faço 15 compressões para 2 ventilações. Só que se eu assumo desde o início que eu não quero fazer ventilações, eu posso também, desde o início, então, fazer a melhor técnica, que é essa dos polegares. Aí você faz direto, 100 a 120 por minuto. Staying alive, ou a música do Baby Shark, né? Baby Shark, não sei nem cantar, que eu não gosto. Bom, gente, até quando a gente vai fazer essas manobras? Até a criança manifestar sinal de vida. Qual que é o sinal de vida que a criança pode apresentar? Abrir os olhos, tossir, ela pode respirar, ela pode chorar, né? Qualquer sinal de vida, a gente vai considerar que ela retornou à circulação espontânea. E aí a gente vai deitar a criança em decúbito lateral esquerdo. Acho que é o lado de cá do corpinho dela. Decúbito lateral esquerdo. Porque isso vai descomprimir a veia cava inferior e vai melhorar o retorno cardíaco até o SAMU chegar. Se tem um DEA, gente, o DEA da criança, do bebê principalmente, eu uso as pás pediátricas. Porque as pás pediátricas elas vão atenuar o choque. Ela não vai dar o choque de 360 joules. Porque o DEA ele não consegue regular a carga, ele é automático. A pá pediátrica é que atenua a carga para o peso daquela criança. Se eu não tenho, eu vou usar a adulta mesmo, mas correndo o risco de dar um choque maior do que a criança precisa. Qual que é o risco do choque maior? Mata? Não. Diminui a chance de retorno? Não. Mas ele lesiona mais o miocárdio. E aí talvez a recuperação miocárdica possa ser um pouco mais retardada. E o legal é que eu não posso usar o DEA antes de 1 ano de idade. Só acima de 1 ano de idade, tá? É proibido, porque não tem atenuação de carga suficiente. Então, sempre pá pediátrica quando tiver. E a pá pediátrica ela vai ser menorzinha, né? Então vai permitir o posicionamento adequado. Ou então ela vai ser uma na frente e uma atrás. Quando eu uso a adulta, obrigatoriamente eu ponho uma na frente e a outra atrás. A da frente vai ser aquela que fica em cima, com o desenho em cima. E a de trás, a que fica embaixo. Tá bom? Quando é a adulta adaptada. Galera, é isso, né? Nunca se esqueçam que, às vezes, a última batida de um coração realmente é a última batida de um coração. Então, se você está ali muito tempo tentando, pode ser que chegou o limite da vida daquela pessoa. E a gente tem que ter esse reconhecimento da nossa humildade, da nossa incapacidade e de que a gente é um instrumento. A gente não é a regra. A gente não é o dono do tempo. Né? Existe algo muito maior do que a gente, que é o dono do tempo. E nós estamos à disposição desse algo no que a gente está fazendo como tarefa. Ok? De profissionais de saúde. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sempre devemos ver a nossa segurança antes de tentar ajudar alguém? João, sempre. Você, enquanto profissional de saúde, eu sou enfermeiro há 10 anos,
trabalho no SAMU, sou altamente treinado. Se eu chego numa cena de um acidente, por exemplo, que a vítima está presa dentro das ferragens, eu não entro nessa cena, porque tem vários riscos. Eu espero o profissional bombeiro chegar, retirar essa vítima, ou me dar equipamentos que me permitam ter segurança, ou cortar o combustível, cortar a bateria do carro para que eu possa entrar nessa cena. Então, nós temos que conhecer o nosso limite. Cena insegura é cena que a gente não habita, ok? Ô, gente, muito obrigado, viu? Poderia repetir, por favor, a quantidade de compressões para o socorrista sozinho? Sempre que eu estou sozinho, independente da idade, 30 compressões para 2 ventilações. Se eu não quero fazer ventilação, eu faço sempre compressões diretas, ok? Se eu estou com 2 socorristas na infância, o que a diretriz considera como infância? Pessoas que não têm pelo pubiano ou nas axilas. Eu não vou olhar o pubiano, então eu vou olhar o das axilas. E aí, 2 socorristas, 15 para 2. Né? Mas lembrando que se eu assumir desde o início que a ventilação é um risco, eu posso fazer só compressões. Aí no bebê eu vou escolher a melhor técnica, que é os polegares sobrepostos, tá? DEA usa a partir de quando em criança? Repetindo, então, a gente usa o DEA a partir de 1 ano de idade, tá? 1 ano e 1 dia a gente já pode usar o DEA. Menos de 1 ano, não. Professor, a minha câmera não quer ligar, mas eu queria agradecer pela aula. Eu avisei para vocês que seria, né, sensacional. Que bom que vocês também gostaram. A gente agradece muito pela sua disponibilidade, pela paciência, pela didática sempre impecável. Você já deu as redes sociais, né? Então, pessoal, qualquer dúvida ou para os slides, o professor já falou lá que é só mandar um recadinho lá no direct dele no Instagram. Isso mesmo, É isso. Nath. Eu que agradeço. Que isso. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, fazendo essas trocas, né, vivendo essa experiência. E eu espero que vocês não precisem, né, passar na família de vocês, mas compartilhem isso com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Esse é o maior ensinamento de hoje. Obrigado. Muito obrigada. Sua aula é sempre um grande ensinamento. Obrigado. Pessoal,